Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi, gente, graças a Deus, mais um vídeo. Agora nas terças-feiras, né? Eu tô conseguindo gravar com mais calma, né? Com o devido zelo que se deve ter, né? Porque é uma coisa assim simples, pequena, mas se é pra Deus tem que ser com o meu coração, né? O melhor que eu posso. Então, eu tô agora fazendo as gravações na terça-feira e espero aí continuar firme e forte pelo menos até o final do ano. Não sei o que Deus prepara lá na frente, né? Mas pelo menos até o final do ano eu pretendo continuar toda semana trazendo em vídeo uma reflexão. E hoje a reflexão é sobre a oração, né? Por que eu preciso orar? Por que eu preciso falar com Deus se Ele já sabe de tudo, né? Muitas vezes nós nos perguntamos, mas se Deus já sabe tudo, se Deus sabe do que eu preciso, nossa, todo mundo fala que Deus sabe do que eu preciso, então por que eu preciso pedir? Por que eu preciso orar? Se Ele é Deus, onipotente, onipresente, onisciente, por que eu preciso falar com Ele? Porque eu preciso pedir se Ele já sabe, né? E eu trouxe aqui duas passagens, uma está em Mateus, capítulo 6, versículo, né, do 5 ao... 5 não, perdão. Versículo 7 ao 8. E a outra passagem está lá em Lucas, capítulo 18. Parábola da viúva e do juiz, versículos do 1 em diante. Então eu vou ler primeiro a passagem de Mateus e depois a gente vai fazer um paralelo com a passagem de Lucas. Aqui no capítulo 6, do versículo 5 em diante, fala-se sobre a oração do Pai Nosso, né? O que Jesus disse antes de nos ensinar a oração do Pai Nosso, né? Então ele começa, né? Que quando a gente for orar, a gente não tem que ser como os hipócritas que gostam de orar nas sinagogas, esquinas e praças só para ser visto, né? Ele fala sobre a gente ser verdadeiro, né? E orar no escondido, onde só Deus vê aquilo que está escondido, né? E aí o versículo 7 fala assim, ó. Quando orardes, não usei de muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais antes de vós o pedirdes. Daí ele começa, vós, portanto, orais assim. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Vai nos ensinando a oração do Pai Nosso, que nós todos conhecemos bem, né? Apesar de muitas vezes não entendermos completamente, né? Quem sabe na próxima eu trago um pouco do sentido, né, do Pai Nosso, que é maravilhoso. A reflexão em cima só do Pai Nosso é maravilhoso. E nós temos daí lá em Lucas, no capítulo 18, a parábola da viúva e do juiz, onde começa assim, olha. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem nenhum, né? Na mesma cidade tinha uma viúva que vinha à procura do juiz e pedia: faz-me justiça contra meu adversário. E durante muito tempo o juiz se recusou, né? Por fim pensou: não temo a Deus, não respeito ninguém, mas essa viúva já está me importunando. Vou fazer justiça para ela, para que ela não venha por fim me agredir. E o Senhor acrescentou: escutai bem o que disse esse juiz iníquo. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos no dia que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus já lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Então, olha, aqui, né, no Evangelho de Mateus, é claro que Jesus nos diz: quando orardes, não useis de muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que vão ser ouvidos à força de muitas palavras. E aqui, no Evangelho de Lucas,
ele fala pra gente orar sem desistir. Orar sempre, sem nunca desistir. A grosso modo, assim, parece até contraditório se a gente não mergulhar assim profundo no que querem dizer essas passagens, né? Como assim Jesus fala que a gente não tem que ficar falando muito, usar muitas palavras, mas ao mesmo tempo, né, ele fala que a gente tem que orar sempre, a gente tem que persistir sempre, né? Então, o sentido da oração, né, é o que a gente precisa entender nessas duas passagens. Quando eu coloco nas minhas palavras, naquilo que sai da minha boca, desse código linguístico, né? Vou usar um pouco aqui né, da pedagogia, do código linguístico que a gente criou, né? De A, né, mais B, B mais A é igual a Bá. Quando eu coloco só em palavras a minha esperança de que Deus vai me atender, é falho. Não adianta eu falar somente o que eu acho que eu preciso. Eu só começar a inventar, a criar textos, um texto lindo, bonito, como se fosse um pedido, né, bem elaborado para Deus dentro das normas da língua portuguesa, fazer um textão. Não adianta, né? E ao mesmo tempo, eu não posso pensar que, porque ele sabe do que eu preciso, do que eu quero, eu não preciso ficar pedindo. O que Deus quer nos mostrar com essas duas passagens? É que a oração, a essência da oração, é a minha verdade com Deus. É o meu encontro, é a minha hora de encontro, de entrega a Deus. A oração, ela é estar em conexão com Deus. A oração não é simplesmente falar para Deus o que você está precisando, o que você quer. A oração é diálogo, é falar com Deus. E tem uma grande diferença da gente falar para Deus e falar com Deus. Se eu começar só a jogar palavras, achando que Deus vai escutar e vai fazer, sem que eu procure ter um diálogo, um relacionamento nessa minha fala com Deus, é vã, porque eu tô pondo a minha esperança nas palavras que estão saindo da minha boca. Eu não tô pondo a minha esperança em Deus especificamente. Eu tô achando que quanto mais eu falo ou quanto mais vezes eu lembro de falar isso para Deus, mais ele vai lembrar de me atender alguma hora outra vai dar certo. Eu esqueço de colocar em Deus mesmo o poder de me dar ou não, de saber o que é bom ou não, de fazer a vontade dele na minha vida. Dele dizer para mim assim, olha, você está pedindo, filha, mas eu te criei, eu sei que isso não vai ser bom para você. Confia em mim que eu vou te dar algo melhor. Não é o que você está esperando, mas vai ser algo muito melhor que vai te ajudar em muitas outras coisas da sua vida. Você acha que você precisa disso, mas você não precisa. Eu sei o que você precisa. E quando começa a falar, sem dar a oportunidade de um relacionamento de diálogo para Deus me responder, de estar aberta para ouvir o que Deus vai falar, né? Eu não tô orando, eu só tô desperdiçando palavras. Eu não tenho uma verdade, uma necessidade real dentro de mim de estar na presença de Deus e de me relacionar com Deus nesse momento de oração. Eu e você temos corremos o perigo de limitar a oração a somente som da voz. Sem verdade, sem necessidade de estar realmente na presença de Deus. E a oração, ela só é verdadeira, ela só é frutífera, ela só é real, só tem oração real. Eu só orei de verdade, eu só orei quando dentro de mim tem essa necessidade de falar com o meu Pai, de dialogar com o meu Pai, de estar na presença do meu Pai, de saber o que o meu Pai tem e quer para mim. A oração só acontece nesse contexto
de verdade, de abertura, de realidade de quem eu sou com Deus, né? Então a oração ela não é só vou falar, ficar repetindo, né? Há-se muito preconceito com o Santo Terço por repetição das Ave Marias, repetição das orações, né? Porque aqui na Bíblia, aqui na Palavra de Deus, é nítido que não é por repetição, pela força de palavras, né? É nítido isso, Jesus fala isso, né? E ao mesmo tempo ele fala, olha, insista, peça, 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 quantas vezes forem necessárias. Mas o sentido, né, dessa contradição, que parece que é contraditório, mas não é que se eu realmente preciso, se eu realmente quero que Deus faça esse milagre na minha vida, que Deus faça essa cura na minha vida, eu vou sempre buscar nele. O quanto mais eu preciso, mais eu vou buscar, né? Só que aí que está, muitas vezes, nós não temos, por não termos essa real necessidade de Deus, a gente só quer aquilo, a gente não quer Deus. Por não termos essa real necessidade de Deus na nossa vida, a gente só quer aquilo que Ele pode fazer por nós. Deus vai usando dessa necessidade muitas vezes para falar: peraí, ela está começando a me procurar através dessa necessidade, eu vou trabalhar nisso para eu poder me aproximar dela. Eu vou trabalhar nisso, eu vou usar disso para ela entender que ela precisa de mim inteiramente, em tudo na vida dela. Ela não precisa só disso na vida dela. Então, muitas vezes, Deus não vai atender a gente de primeira. Por mais que você fale, não, José, mas eu já pedi com tanta vontade, eu fui sincera com Deus, eu não menti para Deus, eu não estava usando só minhas palavras, eu chorei, sabe? Eu me entreguei para Deus e não aconteceu ainda. Aí, vai lá em Lucas e veja o que ele fala, ó. Necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. Por quê? Porque ele quer a nossa decisão, a nossa constância por ele. Então, assim, não basta que eu peça uma vez e esqueça se realmente eu tô precisando disso na minha vida, né? Existe, lógico, aquele descansar em Deus, que é você, não, eu já entreguei para Deus, e Ele vai cuidar, Ele tá cuidando, né? Quando é uma situação de enfermidade, né? Não é você ficar se apavorando, perdendo a esperança, perdendo a sua fé, o seu equilíbrio por conta daquela situação. Isso é o descansar em Deus. Mas você não vai deixar de estar pedindo para Deus trazer a cura ou a libertação, o descansar em Deus. Não é você esquecer, já orei ontem, agora eu vou esquecer. Se fazer indiferente aquele problema, aquela situação que está acontecendo. O descansar em Deus é você estar ali na busca ainda do seu milagre, na busca daquilo que você precisa, mas sem perder a sua esperança, sem perder a sua alegria, com medo, paralisado por conta daquilo, né? Então, a gente precisa ter essa maturidade de aprender sim a descansar em Deus, de entregar para Ele com verdade. E se eu entreguei com verdade, tá entregue uma vez basta, né? Eu vou descansar nele, não vou perder mais a minha noite, não vou perder meu sono por conta disso, dessa situação, dessa enfermidade, desse problema. Mas eu vou sempre estar falando com Ele, Senhor, me faz justiça, Senhor, me traz a cura. O que o Senhor quer fazer em mim enquanto a cura não vem? Gente, Deus, Ele é perfeito. Ele não vai não deixar nada acontecer na nossa vida por acaso. Nas esperas, nos processos, nas demoras da vida, Deus está usando de tudo, tudo, para nos ensinar algo, para nos fortificar em outras partes da nossa vida. Nada, gente, nada é em vão. Eu já vivi tanto isso, coisas assim que eu ficava pensando quando eu tava vendo, meu Deus, por que tá acontecendo isso comigo? O que tá acontecendo? E aí, porque você não desiste, porque você passa por aquilo com ele, você vence aquilo nele, quando é lá na frente, você entende por quê. Uma outra pessoa vem com a mesma coisa, tá vivendo a mesma coisa que você viveu lá atrás,
Isso já aconteceu comigo. Eu falo, meu Deus, como você era perfeito. A mesma coisa a pessoa vem, partilha com você, pede um conselho e fala, olha, aconteceu isso comigo, você acredita? E Deus me ajudou a passar por isso. Eu passei por isso assim, assim, assado. E você é luz na vida da outra pessoa. Deus, ele é perfeito. E ele enxerga lá atrás, agora e lá na frente. Então a gente tem que descansar nele sabendo que nada que ele permite na nossa vida é por acaso, inclusive principalmente as dificuldades, né? E ele precisa da nossa decisão por ele, da nossa constância na fé, na oração, né? No meu assim, na minha consciência de que, olha, já pedi, Deus ainda não fez, vou esperar nele, vou continuar pedindo, vou continuar o escutando, vou continuar o buscando, vou buscar cada dia mais ter essa necessidade de saber o que ele quer fazer em mim através disso, né? O que ele pretende trazer para mim através disso. É ser consolado enquanto a vitória não vem, porque muitas vezes a gente tem umas recaídas, vai desesperar, mas porque você está nele, ele vem, te ergue de novo, fala, espera mais um pouco, coragem. E nisso ele vai trabalhando outras coisas. A mão dele não está parada na vida daquele que os busca. Na vida daquele que de todo o coração o procura, o busca, a mão dele não está parada, está trabalhando, por mais que a gente às vezes ache que não. São os processos, as demoras de Deus que são necessárias na nossa vida. Aí agora eu quero fazer um paralelo, ó. Se eu, que sou mãe, humana, falha, limitada, não sou perfeita como Deus é. Meu amor por meus filhos não é perfeito como o de Deus é. Quando meu filho pede algo, que é algo caro, que é algo, né, que vai me custar mais para dar para ele. Se meu filho, que eu amo, me pede e de primeiro eu não dou, não vou correndo, ai mãe, eu quero um patinete. Não vou correndo na loja comprar. Não vou. Primeiro porque não tenho assim sobrando para ir. E outra que mesmo se eu tivesse, né, eu me preocupo em transmitir para ele algo além, filho. Mas você já tem esse brinquedo você já pode, né, brincar de tal forma, né? Vamos esperar um pouco. Porque o que eu tenho na minha mente? Se ele quiser mesmo, ele não vai esquecer. Ele vai lembrar e vai pedir depois também, amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. Daí eu falo pro meu marido, amor, se ele continuar pedindo, quantas vezes eu tenho coisa menor? Um chocolatinho diferente, um Kinder Ovo, que não é também tão barato, né? Eu já falei isso pro Robson, eu falei, amor, espera um pouco, se ele continuar pedindo, aí a gente vai lá semana que vem e compra, ou amanhã e compra. Não vai trazer já agora, depois do serviço, espera um pouco. Porque às vezes é só coisa de momento. Vocês estão entendendo? E se a gente, que é pai e mãe, humano, falho, tem essa inteligência de, não, peraí, vou ver se meu filho realmente tá querendo, é coisa de momento, é só, ele acabou de ver e é frescura. Vamos esperar, se ele continuar pedindo, vamos comprar, porque Deus livre, dá lombriga, né, de ficar com vontade, vamos esperar. Se a gente que é falho, limitado, tem essa inteligência, imagina Deus, que é conhecedor de tudo. Você tá entendendo? Tudo na nossa vida, no natural, reflete algo do sobrenatural. Quanto a natureza não nos ensina sobre o agir de Deus, gente, o tempo da colheita, o tempo da semeadura, enfim, quanto da natureza Deus não usa para nos ensinar. Tudo na vida natural, ordinária, reflete algo do sobrenatural e extraordinário que acontece além dos nossos olhos. Então, por isso que Deus, ele trabalha na gente nos nossos pedidos, nas nossas necessidades. E se você fala, você analisa, não, eu preciso realmente disso. Não é uma frescura, algo excesso. Não, eu quero isso na minha vida, eu preciso disso. Então, ora todo dia por isso. Mas não perdendo a sua paz, não perdendo seu sono por conta disso. Ora como quem tem a verdade escancarada para Deus, de falar, Senhor, eu quero que o Senhor faça isso na minha vida, mas eu quero que o Senhor fale comigo, me explique se o Senhor não fizer isso, se o Senhor não quiser fazer. Porque não é eu impor o que eu quero para Deus. A oração é eu saber que eu vou
muitas vezes pedir, Deus não vai me dar porque Ele tem algo diferente para mim, né? É uma troca, gente, é uma troca. É relacionamento. A oração não é palavra, não é força de língua, de saliva, de volume de voz. Que perca de tempo ficar gritando. Se isso não vem do seu coração, não tá chegando lá no ouvido de Deus. Sinto muito te dizer isso, mas é verdade. Assim como as repetições ali do Santo Terço, do Pai Nosso, que são orações decoradas, né? Se você não está falando do seu coração, não está chegando ao ouvido de Deus. Não adianta, ó, perceba, não adianta ser uma oração decorada ou não, repetida ou não. Pode ser que a oração veio ali na sua cabeça ali na hora no microfone, você está conduzindo algo, né? Não foi nada escrito, não é nada repetido, tá vindo na sua cabeça assim na hora, assim. Mas se não for do seu coração, não for sua verdade, não tá chegando no ouvido de Deus. Não adianta cantar, não adianta gritar, se não for sair da sua verdade, do seu coração. Não está chegando no ouvido de Deus. Porque Ele quer a nossa verdade, a nossa realidade, Ele quer o coração, Ele quer entrega, Ele quer relacionamento, Ele quer diálogo. Diálogo é falar, ouvir, falar, ouvir, falar, ouvir, sabe? E a oração, se eu paro para pensar bem, ela é isso, é a minha humildade também. Porque daí eu penso, Deus já sabe o que eu preciso, eu não vou falar. Porque muitas vezes eu tenho dentro de mim uma soberba, um orgulho, que me faz ter até vergonha, às vezes, de, nossa, mas eu vou ficar pedindo isso para Deus, nossa, que humilhante, né? A oração, ela trabalha várias coisas em nós, né? Mas a oração não é palavras, não é força, repetição de palavras. A oração é verdade, é relacionamento, é entrega, é estado de espírito. Guarda isso no seu coração. Oração é estado de espírito. Oração é estar com Deus, é se relacionar com Deus, né? Você pode estar orando e não estar ajoelhado dentro do teu quarto, sabia? Você pode estar orando, fazendo o seu trabalho, no seu serviço, na sua casa, lavando uma louça, cuidando do seu filho. É você estar em conexão com Deus, em conexão com Deus. E quantas vezes eu já não vivi isso, você pode viver também. Você tá ali fazendo alguma coisa, eu ali com o meu tricotinho. Quantas vezes do nada Deus já põe algo na minha mente, já vai falando alguma coisa, eu já vou compreendendo outra, já vou ligando com outra. Gente, é algo maravilhoso você estar em conexão com Deus, porque Ele fala com a gente a todo tempo, todo tempo. Se a gente quer, se a gente está aberto, se a gente está com a verdade ali, com a necessidade de eu te quero, Senhor. Eu preciso estar contigo, falar contigo, ouvir a ti, a sua voz. Então acho que é isso, antes que o tempo aqui acabe, que minha gravação é curta, eu tenho pouca memória no celular, senão eu ficava 30, 40 minutos falando. Eu acho que é isso, gente, a oração, ela nada mais é do que o estado do seu espírito, da sua verdade de querer Deus, de querer. E se você quer, você vai atrás, você insiste, né? Você insiste. E eu tenho certeza que se a sua oração hoje não é nada material, não é nada, né? Não que seja contra isso. Nós precisamos pedir, sim, a Deus tudo o que a gente acha que precisa, né? E tendo a consciência de que Ele é Deus, Ele sabe o que é melhor, né? Mas se a sua oração hoje não é nada material, não é nada físico, nada assim que os seus olhos veem, se a sua oração hoje, Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero conhecer a Ti, eu preciso, Senhor, eu preciso, eu necessito, Senhor. Eu não consigo falar, eu te amo, Senhor, porque eu ainda não te amo, eu não consigo te chamar de Pai, Senhor, porque eu não te vejo como Pai. Se você está sendo sincero, se a sua oração é essa, é de sinceridade, de verdade, ó, Senhor, eu tô aqui, eu sou assim, mas eu quero mudar. Eu quero ter essa fé, eu quero ter esse relacionamento, eu quero te chamar de Pai, eu quero sentir que o Senhor me ama, eu quero falar, Deus me ama de boca cheia para poder dizer, eu te amo algum dia de boca cheia com verdade. Se a sua oração é essa, tenha certeza que Ele vai te responder, Ele vai te dar. Porque nada agrada mais o coração de Deus do que um coração que pede a Ele fé, que pede a Ele Espírito Santo.
Porque hoje em dia a maioria dos corações, a maioria das pessoas, a maioria das bocas se abrem para pedir coisas que se acha necessário, mas que é só uma vaidade, que é só um ego, que é só algo supérfluo. E por não esperar nele de verdade, não querer dele de verdade, não acaba não acontecendo, se revolta, fala que Deus não existe, acha que Deus não vê, que Deus não escuta. Todo o coração que se abre, ele fala: Senhor, eu quero mais de ti, eu quero te conhecer, eu quero que a minha família, eu quero que meus filhos, o meu marido te conheça, que te amem, que vivam para ti. O coração que se abre para pedir isso será atendido, é atendido. No tempo certo, na hora certa, mas isso eu te garanto, ele vai fazer. Tá bom? Então, continuemos aí na oração, continuemos nessa necessidade de Deus, de relacionarmos com Deus, de estarmos em conexão constante com Ele. E as coisas vão fluindo na nossa vida, porque Ele é Pai. E Ele sabe sim o que a gente precisa ou não, e o que é melhor, o que é bom pra gente ou não, tá bom? Glórias a Deus, salve Maria, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.